Livro do Gênesis, capítulo 6, verso 9, para nossa reflexão hoje. Está escrito assim: São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No Gênesis capítulo 5, a referência é a um homem chamado Enoque, que andou com Deus. Agora o texto diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E interessante, Enoque foi bisavô de Noé. Certamente que Noé conhecia a história do seu bisavô. O testemunho de um homem que pela fé andou com Deus e por Deus foi levado para o céu sem sequer passar pela morte. Isso me faz lembrar o texto de Provérbios 22, verso 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Certamente, Noé, ainda pequenininho, ouviu as histórias relativas ao seu bisavô Enoque e foi influenciado pelo exemplo desse grande homem de Deus, e Noé também andou com Deus. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, num tempo em que, no verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus. Ser justo, ser íntegro no meio da corrupção, isso é fantástico. Noé era um homem sério, digno, correto, incorruptível, irrepreensível. Esse é o desafio para você e para mim também. Nós que vivemos nesse tempo de tanta degradação moral, nesse tempo de crise de integridade, nesse tempo ridículo e absurdo no qual nós vivemos, onde muitos estão se orgulhando dos seus próprios pecados em vez de se envergonharem deles. Você e eu precisamos ser assim também, pessoas justas e íntegras, pessoas dignas, honradas e corretas. E olha, o texto diz, você conhece a história, Deus disse a Noé que ele deveria fazer uma arca para salvar a si, sua família e muitos animais, e é claro, todas as pessoas que desejassem também. E aqui no verso 22, Gênesis 6, 22 está escrito: Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim fez. Significa dizer que Noé era um homem obediente a Deus. Não basta você professar que crê no Senhor. Você precisa obedecer a Deus, obedecer à palavra do Senhor. Por mais que os homens digam que é ridículo o que você crê, o que você faz, continue crendo e fazendo segundo a orientação do Senhor. Sabe por quê? Porque no final, todos verão que serão felizes aqueles que optam, que escolhem por obedecer a Deus e viver com fidelidade na presença do Senhor. Certamente muitos chamaram Noé de ridículo, de alienado, talvez até retardado, mas Noé se manteve na sua integridade, na sua fidelidade a Deus. Por isso ele resistiu ao dilúvio. A sua história é fascinante, você conhece, incrível. Deus seja louvado. Permaneça você também sendo fiel a Deus. Ande com Deus como Noé andou. E acredite, a nossa história não termina, porque não existe fim para quem está ligado ao Eterno. Vamos orar? Ó Deus bendito, te louvamos, Senhor, pelo testemunho da Tua palavra, pelo exemplo de homens como Noé e Enoque, que andaram com o Senhor pela fé, que mesmo sendo incompreendidos e até ridicularizados por sua fé, mantiveram-se fiéis a Ti até a vitória completa. Pai, concede-nos também essa graça, Senhor, de sermos incorruptíveis no meio de toda a corrupção, de vivermos de maneira íntegra, mesmo diante da crise de integridade que campeia por toda parte. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.